Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém? É muito bom estar com vocês esta manhã. A minha oração é que Deus fale ao seu coração, que me use na sua vida com poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Quero convidá-lo a ler comigo a palavra que Deus tem ao seu coração esta manhã, que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Pai, eis a Tua palavra, Senhor. Deus, eu tremo diante da Tua palavra, porque não vem do meu conhecimento, mas vem, Senhor Jesus, do Teu Espírito Santo. E quando estamos na presença do Espírito Santo, nós trememos diante do Senhor. Por isso, Senhor, eu me coloco na Tua presença como um canal aberto para receber a unção, o poder e a autoridade do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, para que você entenda este versículo de Oséias 6:3, é necessário contextualizá-lo, até para que você entenda o apelo que o profeta faz ao povo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias, um profeta de Deus, um gigante na fé, um homem com o coração de Deus. E ele tinha uma tarefa, uma missão na sua vida: salvar uma nação pecaminosa, levá-la à convicção do pecado e ao arrependimento. Procurava incessantemente persuadir o povo a conhecer a Deus, a voltar à casa de Deus, para que eles conhecessem um povo amoroso e perdoador. Para que ele conhecesse um Deus amoroso e perdoador. Oséias, queridos, quer dizer salvação. É a figura do coração de Jesus, que não desiste do seu povo, que chama o povo ao arrependimento, que perdoa os seus pecados e que o ama infinitamente. Queridos, Oséias vive um dos maiores dramas da sua vida. Ele se casa com uma prostituta, Gomer, e esta mulher o envergonha por ser prostituta. Mas Oséias tinha aquele coração perdoador, um coração que ama. E na verdade, Gomer é a figura do povo de Israel. É a figura daquele povo que se prostituía seguindo outros deuses, que não estava disposto a se arrepender do seu pecado, e estava longe de Deus. E quando alguma coisa dava errado na sua vida, a primeira coisa que eles faziam era culpar a Deus. Em Oséias 6:1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele nos sarará, fez a ferida e ligará. Então, eles achavam que as consequências do pecado deles, era Deus que fazia. E não, eles tinham os olhos vendados para que eles não entendessem que a consequência que eles estavam recebendo, a consequência dos pecados deles, por não querer a Deus, por não se aproximar de Deus, por não conhecer a Deus. Queriam os benefícios do Senhor, mas não estavam dispostos a voltar à casa de Deus e a se arrepender dos seus pecados. O versículo 6:3
começa com 2 verbos no imperativo. E sabemos que o imperativo do verbo quer dizer ordem, pedido. Então Oséias persuade o povo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Será que você conhece a Deus? Será que eu conheço a Deus verdadeiramente? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você mesmo, no decorrer dessa mensagem. Eu quero que você reflita hoje: será que eu conheço a Deus? Será que Deus se manifesta na minha vida? Será que eu posso dizer que eu conheço verdadeiramente a Deus? Querido, se você abrir o dicionário, você vai ver que a palavra conhecer, ela tem alguns significados. Ela vai desde você ter um encontro casual com alguém, é conhecer. Se você tem um relacionamento profundo com alguém, você usa a mesma palavra, conhecer. E existe até a denotação, a conotação da palavra conhecer como relacionamento sexual. Abraão conheceu Agar e ela concebeu. Mas eu quero usar aqui e analisar com vocês a palavra conhecer. Conhecer, a palavra conhecer tem 2 aspectos importantíssimos. O primeiro deles é informação. E o segundo aspecto da palavra conhecer, experiência. Se você tiver informação e não tiver a experiência, você não conhece, ainda não conhece. Portanto, é importantíssimo que você tenha a informação e o conhecimento, e a experiência. Aí você conhece. Conhecemos alguém quando caminhamos juntos. Quando esta pessoa é o meu parceiro. Quando eu tenho cumplicidade. Quando eu tenho parceria, quando eu tenho confiança, quando não há barreiras no meu relacionamento com esta pessoa, quando eu me desnudo de mim mesma e me mostro na verdade como eu sou. Então, quando eu caminho junto, quando eu vivo junto, quando eu convivo, eu posso dizer que eu conheço esta pessoa. Jesus conhecia Deus. Ele tinha informação sobre Deus. E ele tinha experiência com Deus. Ele caminhava com Deus. Ele respirava Deus. Deus era o seu parceiro. Deus era o seu amigo maior. Deus era o seu amor. É o maior amor da vida dele. Ele tinha parceria, ele tinha confiança. Tudo que era de Jesus era de Deus. Tudo que era de Deus era de Jesus. Por isso, lá no livro de João, capítulo 17, versículo 10, Jesus diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Parceria, cumplicidade. E eu sou glorificado, aleluia. Queridos, eu tenho recebido muitas pessoas no aconselhamento que me dizem assim: pastora, eu quero ter um relacionamento mais íntimo, real com Deus, mas eu não consigo. O que acontece comigo que eu não consigo conhecer a Deus? Por que será
que todos têm experiência com Deus. Eu ouço pessoas falando, Deus falou comigo. E por que Deus não fala comigo? Será que eu sou diferente? Amados, eu elenquei alguns itens aqui, que a meu ver, são barreiras, são empecilhos, para que você não conheça a Deus. O primeiro item da minha lista chama-se pecado. O crente, quando ele está em pecado, a primeira coisa que ele faz, o mesmo comportamento que Adão teve no Éden. Ele foge de Deus. Ele foge da igreja, ele foge de Deus, ele foge da palavra, ele foge dos profetas, porque ele não quer ser confrontado. E a barreira se coloca entre ele e Deus. Não pode conhecer a Deus. Medo. Quando você tem medo de alguém, você não quer conhecer, não. Quando você tem medo de alguém, você quer mais é fugir desse alguém. Você quer mais é se esconder desse alguém, como Adão fez no Éden. O segundo ponto da minha lista, as feridas da alma. Rejeições, traumas, lembranças dolorosas, mágoas, amarguras. Um coração amargurado, querido, não conhece a Deus, ainda não conhece a Deus. Porque o primeiro princípio é o perdão. Se você não perdoa, saiba que ainda você não conhece o caráter de Deus. Porque Deus diz, se você não perdoar, eu também não te perdoo. A pessoa, quando ela tem problemas na alma, queridos, é como se ela caminhasse em círculos. Ela não é capaz de enxergar outra coisa a não ser o seu problema. Ela é o centro. Deus não é. Ela é o centro. Ela se preocupa em resolver os seus problemas. E nisso, ela não enxerga a Deus. Há uma passagem, depois que Jesus havia morrido, aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús estavam ali chorando. E Jesus estava com eles, ali do lado. E aí, como é que... Pois é, nós estamos assim, porque você viu que a última notícia, o que fizeram com o nosso mestre, Jesus ali. Mas eles, porque estavam envolvidos com os seus problemas, não enxergaram que Jesus estava caminhando com eles. Portanto, queridos, eu lido muito com esta área. E as pessoas não são capazes de sair daqueles problemas. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o Espírito Santo de Deus revela o problema, elas são curadas, elas são libertas, então elas conseguem enxergar o favor de Deus, a unção de Deus, o milagre de Deus na vida delas. O terceiro ponto da minha lista, a falsa imagem de Deus. Aquela imagem que foi transmitida a você de geração em geração, de um Deus da Idade Média, punitivo, vingativo, e que está com a vara de ferro, e que abre cova e fecha a cova. Esta imagem, queridos, afasta você de Deus. Afasta você de conhecer quem é Deus.
Se eu tenho um Deus punitivo, vingativo, se eu sei que Deus é isso, eu me afasto dele. Eu não quero conhecê-lo. O quarto ponto da minha lista, que a meu ver é o mais determinante, que faz com que você distorça a imagem de Deus, é experiência traumática com o pai biológico. Queridos, a primeira imagem que a criança constrói no inconsciente dela passa pelo filtro do pai biológico. Se ela teve um pai presente, se ela teve um pai que a amou, se ela teve um pai que a colocou no colo, se ela teve um pai que esteve com ela em todos os momentos da vida dela, que sorriu com ela, que chorou com ela, que foi parceiro dela, que foi cúmplice dela, saiba de uma coisa: esta criança tem no inconsciente dela a imagem do Deus perfeito. Eu gostaria de saber aqui, quem é pai e tem filhos pequenos? Por favor, levanta a mão. Muitos, não? Eu quero dizer, pai, que Deus deu a você uma tarefa que Ele não deu à mulher, Ele deu a você, pai, de construir no inconsciente do seu filho uma imagem de Deus amoroso, perdoador, um Deus que caminha junto, que sofre junto. É esta imagem que você tem que construir no inconsciente do seu filho. E você é responsável por esta imagem, pai. Por isso, seja o melhor pai, para que quando o seu filho olhar para você, ele possa dizer: Deus é maravilhoso. Porque se Deus for como meu pai, eu estou muito feliz. Aleluia! Aleluia! A primeira imagem que o filho tem passa pelo filtro do pai biológico. Querido, e eu vou falar aqui alguns problemas que talvez tenha acontecido na sua vida, tá? E eu quero dizer a vocês, sei muito bem que uma experiência pessoal não constrói conceito. Sei muito bem que uma experiência pessoal não forma uma teoria. Mas eu quero dizer a você que quando a gente tem uma experiência com Deus, essa experiência vem alertar, vem ajudar o outro que talvez esteja passando pelo mesmo problema. Você sabe por que eu ministro na área de cura interior e libertação? Você sabe por quê? Será que foi à toa? Será que Deus me escolheu? Vou escolher ela para fazer isso? Não. Sabe por quê? Porque eu tive experiência com Deus. Porque eu conheci a Deus no meio dos meus problemas. Deus se manifestou na minha vida. E que eu faço lá com as pessoas que eu ministro, é o que Deus fez comigo. E quando Deus me curou de problemas que está exatamente elencado aqui, nunca mais eu fui a mesma. E quando Deus me curou, Ele disse para mim: a partir deste dia, nunca mais você vai chorar por esse problema.
e nunca mais eu chorei. Aleluia! Por isso eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quando eu estou ministrando. Eu sei em quem eu tenho crido. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. A meu ver, essas barreiras são cruciais na vida do crente. Se você teve um pai autoritário, que o ameaçava, que o amedrontava, que batia com violência em você, você pode ter no seu inconsciente medo de Deus. A imagem que você tem medo de Deus, do castigo de Deus, e você, em consequência disso, foge de Deus. Essa experiência foi minha. Eu fui criada debaixo de autoridade. Meu pai era militar e eu tive uma educação militar. Menina não pode isso, menina tem que comer aqui, papapá, papapá, papapá. Autoridade. E se afastou de mim. E com isso eu não quero desmerecer a memória dele. Mas são exemplos que podem ajudar você. E com isso eu cresci com medo de Deus, fugindo de Deus. Amava Jesus e havia uma guerra dentro de mim, emoção versus razão. A palavra de Deus me diz que Deus é amor, mas o meu inconsciente negava, e eu lutava contra aquela imagem. E toda vez que eu ia orar, sabe que a minha oração era sempre, eu cansava Deus. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. A partir do momento que Deus mostrou qual era o meu problema, que a minha imagem dele estava distorcida no meu inconsciente, que Deus não era um Deus autoritário, punitivo, militar. Eu conheci o amor de Deus. Eu posso dizer que eu conheci o amor de Deus. Aleluia. E lembro muito bem quando eu tive essa experiência com Deus, que eu saía da faculdade, eu corria para o meu quarto e ali eu quero conversar com Deus. Eu quero conversar com Ele. E eu falava para Ele, está tão bom nós dois aqui, está tão bom. Porque eu descobri Deus, eu descobri que Ele era um Pai amoroso. E eu pude amar a Deus como nunca, depois da cura, nunca eu amei. Aleluia. Se você teve um pai que não a amou, que não o amou, que o rejeitou, seu irmão, a sua irmã eram os preferidos, você pode sentir que Deus não o ama, que Ele tem filhos prediletos, que se preocupa com todos os filhos, menos com você. Todos recebem bênçãos, menos você. Eu ouço isso constantemente nas ministrações, muitas vezes. Você pode sentir que Deus não o ama, que Ele tem filhos prediletos, que não se preocupa com todos os filhos, que todos recebem bênção, menos você. Se o seu pai o abandonou, e você sentiu a dor da separação, você pode sentir
que Deus o abandonou, que você está sozinho neste mundo, enfrentando as maiores dificuldades da vida, e Deus está impassível ao seu sofrimento. Se o seu pai não era presente na sua vida, não o ouvia, não o aconselhava, não gastava tempo com você, sempre envolvido no trabalho, um pai apático, você pode sentir que Deus está sempre ocupado com questões mais importantes. E os seus problemas são tão insignificantes que talvez Ele nem se preocupe. Mulheres, se você teve um pai que não a respeitou, você tem a imagem de um pai monstro, sem amor e respeito. E você pode ter a imagem de Deus. Dificuldade de entender e sentir o amor de Deus. Talvez, querido, a experiência sua com o pai biológico não tenha sido elencada, mencionada aqui por mim. Eu dei algumas pinceladas sobre algumas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje: não há ferida que Deus não possa curar, nem imagem distorcida de Deus no seu inconsciente que Ele não possa refazer. Se Ele refez a minha, Ele pode refazer a sua. Aleluia. Finalmente, você conhece a Deus quando você caminha junto com Ele, quando você tem experiência com Ele, quando Ele é seu parceiro, quando Ele é o seu amor maior, quando você respira Deus, quando você vive Deus na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa que talvez vá assustar você. Você pode participar de todas as atividades da igreja. Você pode orar com profetas. Você pode subir monte e descer monte. Você pode participar de tudo. Mas se você não caminhar com Deus, se Deus não for o seu parceiro, se Deus não for o seu amor maior, se Deus não for o seu cúmplice, se Ele não for a essência da sua vida, eu quero te dizer uma coisa hoje: você tem informação sobre Deus. E Deus quer que você o conheça. Chamou-me a atenção a palavra do apóstolo Lamartine. Estamos entrando num novo patamar, num novo momento da igreja. E Deus não quer que você tenha informação sobre Ele. Deus não quer que você só abra a Bíblia e leia, e não tenha uma vida de cumplicidade com Ele, de parceria com Ele. Deus não quer que você não confie nele. Deus quer que você o conheça, que você tenha as suas próprias experiências. Querido, não viva de experiência de pastor, de profeta, de ninguém. Você tem que conhecer a Deus. É você que tem que conhecer a Deus. E Deus te chama hoje. Eu estou aqui para me mostrar a você. Aleluia. Amados, quando eu entrei aqui, eu sentei aqui, eu senti uma unção tão grande, mas tão grande, e eu sei que existe uma unção tremenda neste lugar. Aleluia. Jó, homem sincero,
temente a Deus. A palavra de Deus diz: se desviava do mal, a ponto de o próprio Satanás falou: nossa, ele é crente mesmo, esse daí é fiel mesmo, hein? A ponto do próprio Satanás observar a vida de Jó e chegar diante de Deus e falar: você viu o teu servo Jó? Homem reto, sincero, temente. Só que Jó tinha tudo isso. Ele só tinha informação sobre Deus. Ele só tinha informação sobre Deus. Ele não conhecia a Deus. Lá no livro de Jó, 42, versículo 5, Jó, queridos, Jó, ele se queixava, ele teve aquele, todo mundo aqui, eu creio que conheça a vida de Jó, e ele, com todos aqueles problemas, os amigos, né, massacrando ele, e Jó então, por um momento, quase que ele pensou que Deus não era tão bom assim, porque Jó ainda não tinha entendido o propósito de Deus na vida dele. Mas quando Jó conheceu a Deus, quando Jó conheceu o propósito de Deus e a causa do seu sofrimento, mas quando Jó teve o coração de Deus, que ele perdoou os seus amigos, diz a palavra que a sorte de Jó mudou. Aleluia, ele conheceu a Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar. Informação. Mas agora, depois da experiência que eu tive contigo, depois que eu te encontrei, depois que eu entendi os teus propósitos da minha vida, Jó declara: mas agora os meus olhos te veem, eu sei quem é o Senhor. Aleluia, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Agora os meus olhos se abriram, eu perdoei. Queridos, Oséias chama o povo a conhecer e a prosseguir no conhecimento de Deus. Interessante que Jesus faz o mesmo apelo. Vamos colocar lá, João 17, 25. Jesus fala na oração dele: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Ele caminhava, ele conhecia, ele tinha experiência, ele amava Deus, ele respirava Deus. Deus era o seu amor maior, era a razão da vida dele. E também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Queridos, o que mais Jesus fez na vida dele foi mostrar a experiência que ele tinha com Deus, os milagres, a submissão. E ele então ensinou: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda
o farei conhecer. Ou seja, o conhecimento seu, ele não é um momento que você tem uma experiência com Deus e essa experiência é estanque na sua vida. Eu conheci a Deus, tive a minha experiência, agora Deus fica aqui que eu vou viver a minha vida. Não. O conhecimento, por isso que Oséias fala, conheçamos e prossigamos. Estilo de vida. O cristão tem que ter estilo de vida. Eu não posso viver de experiência de ninguém. Eu tenho que construir cada dia a experiência com Deus. Eu tenho que conhecer Deus a cada dia. Aquela música que nós cantamos aqui, do Tales, ele fala, eu escolho Deus. No meio de todos os pecados, eu escolho Deus. Amados, eu tenho ouvido muitas coisas, um fala de um jeito, um pensa do outro, mas eu quero te dizer uma coisa, siga Deus, siga a palavra, não siga o que o homem pensa. Não siga o que o homem acha. Se o fulano faz assim, então eu posso fazer porque o fulano faz. Não entre neste absurdo. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho obedecer à palavra de Deus. Eu não posso viver para agradar o mundo. Eu tenho que agradar o meu Deus. Jesus nunca se preocupou em agradar o mundo. Quando ele tinha que falar, ele falava, raça de víboras. Ele não estava preocupado com o que o outro vai pensar. Ele defendia o Pai, ele defendia a palavra. E quando ele entrou no templo e que eles estavam profanando o templo, ele entrou com chicote. Por quê? Ele era violento? Não. Ele estava defendendo a palavra. Ele estava defendendo o princípio de Deus, casa de oração. Por isso, queridos, venha o que vier. Ouça o que você ouvir, escolha Deus, escolha a palavra, não se misture com os pensamentos deste mundo. Mas o fulano pensa assim, então eu vou fazer também. Amados, isto é ingenuidade, isto é falta de maturidade cristã. Porque se vier me falar alguma coisa que a Bíblia diz contra, eu digo, fica com esse pensamento, que esse seu pensamento é diabólico. Porque a palavra de Deus diz assim, e assim eu penso, e assim eu me comporto, e assim a minha família se comporta. A minha família tem que seguir a minha direção. Amados, se você der várias direções para uma criança, ela vai misturar tudo. Eu tenho que dar a direção da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim. E ela vai entender. E ela vai entender. À medida que conhecemos a Deus e prosseguimos no conhecimento e na obediência, o amor a Ele, na submissão à vontade dEle. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando você se submete a Deus, quando você tem experiência com Deus, quando você respira a Deus, quando Deus é o seu amor maior, é o seu cúmplice, é aquele que você respira, é aquele que você ama, é o seu companheiro, é aquele que você se dá a conhecer a Ele. Sabe o que acontece na sua vida? Vem a chuva sobre você. Vem a chuva sobre você. A chuva temporã
que aquela que vem na época da colheita, que você está arando a terra, e depois na colheita vem a chuva serôdia, ou seja, você recebe a unção, a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo, e você dá fruto. Na temporã, na chuva serôdia, você começa a dar fruto, e as pessoas olham você e enxergam o fruto do Espírito Santo em você: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, e aí vai. E aqui quando o apóstolo Paulo fala: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! Querido, Deus te chama hoje a conhecê-lo. E eu quero fazer agora 2 apelos. Se você entrou aqui e você tem informação sobre Deus, e esta palavra abriu seus olhos para que você conheça: eu quero provar esse Deus. Se Ele é tão bom assim, eu quero provar. Eu quero provar. Eu me lembro que quando eu conheci o avivamento, eu estava na cozinha e de repente minha irmã chegou, eufórica, e falou assim: Deus falou. Ela foi a uma reunião de oração de avivamento e ela chegou e falou: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu assustada com aquela: Deus falou com você, mas como? Aí eu disse a ela: Deus falou com você? Ela falou: falou. Eu falei: então me leva lá que eu quero ouvir a voz dele. Me leva lá, me leva lá. Quando eu entrei naquela reunião, amados, eu tremia, eu não entendia, e Deus falou comigo pela primeira vez, e meu corpo tremia, e ali Deus falou ao meu coração: eu te escolhi. Aleluia. Meus irmãos, quando Deus vem sobre nós é algo incrível, maravilhoso. Então, se você quer entregar o seu coração para Jesus esta manhã, se você tem apenas uma informação, mas você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Você que nunca fez, você nunca entregou o seu coração a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Será que tem mais alguém aqui que queira conhecer a Deus, que você nunca tenha feito isso? Vem aqui à frente, entrega seu coração para Jesus. Pai, eu entrego esta vida no teu altar. Jesus, ela foi tocada por ti, Deus. Oh Jesus, em nome de Jesus, toca nela, que ela possa te conhecer, Deus. Entra no coração dela, transforme a vida dela, que a partir de hoje nunca mais ela seja a mesma. E eu te dou graças por ela. Cuida dela, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora eu quero fazer o segundo apelo. Você que já respondeu para você mesmo, se verdadeiramente você conhece a Deus, e se porventura você identificou algum entrave na sua vida, algum problema emocional, ou até uma imagem do pai biológico que você identificou aí, que tem alguma coisa que está pegando no seu emocional, eu quero desafiá-lo a vir aqui à frente, para que possamos orar por você, para que Deus quebre as suas cadeias, para que você conheça verdadeiramente a Deus. Nós vamos orar por você,
Eu quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hoje o Senhor te chama a conhecê-lo. Oh Deus poderoso, Deus, eis o teu povo diante do teu altar. Senhor, eles estão aqui porque identificaram algo na sua vida. Talvez alguma amarra, talvez uma imagem distorcida do pai biológico, e eles querem receber cura do Senhor, para que eles te enxerguem como um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus que caminha junto, um Deus que os coloca no colo, um Deus que se alegra com eles, um Deus que vive com eles. Jesus, entra na alma destas vidas agora. Jesus, entra agora. Jesus, entra. E em nome de Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu repreendo toda amarra, toda ferida na alma, toda imagem distorcida do pai biológico. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Deus, visita cada um. Senhor, visita cada um dos teus filhos. Tu sabe a necessidade de cada um deles. Jesus, quebra todas as cadeias. Quebra todas as cadeias que impedem que eles te conheçam como um Deus presente e amoroso, Pai. Oh Jesus, eu intercedo por eles diante do teu trono, para que hoje, Pai, eles possam provar um verdadeiro milagre na vida deles. Senhor, que caia toda resistência. Senhor, em nome de Jesus, eu arranco da alma deles todo trauma, toda rejeição, toda lembrança dolorosa. Senhor, que eles possam perdoar. Se há aqui pessoas que têm mágoa no coração, saiba, você tem que perdoar esta pessoa hoje. Você não pode sair daqui com a alma amargurada. Você tem que perdoar. E você que tem alguma mágoa de alguém, fale o nome desta pessoa. Libere perdão a ela. Solte esta pessoa em nome de Jesus. Perdoa ela em nome de Jesus, para que você conheça um Deus amoroso, um Deus perdoador. Que você tenha este caráter de Deus na sua vida, um Deus perdoador, assim como Oséias, assim como Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, vai curando essas vidas. Meu Deus, vai arrancando todas as amarras dessas vidas. Vai curando, Senhor, vai libertando. Vai, Senhor, que eles possam perdoar a imagem do pai, aquele pai que o feriu, que o maltratou. Meu Deus, que eles liberem perdão ao pai biológico hoje. Hoje você precisa perdoar o seu pai. Perdoa ele. Seja o que você tenha passado, perdoa. Libere o seu pai.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que venha sobre essas pessoas aqui, Senhor, uma unção de cura, uma unção de libertação, Senhor, que venha sobre eles. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus, eu quero abençoá-los em nome de Jesus, e dizer e profetizar que agora eles vão te conhecer de uma forma íntima, de uma forma pessoal, de ter não só informação, mas de andar contigo, de ter experiência contigo, Pai. Oh Jesus, cuida deles, cura-os, Senhor, que nunca mais eles sejam os mesmos, Pai. Eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Que venha esta unção, que os teus anjos de cura estejam tocando em cada um deles agora, tocando na base da memória, refazendo a imagem, Senhor, do Deus fiel, do Deus amoroso, do Deus Pai, de um Deus que ama infinitamente. Amém. Glória a Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Amém.